selo Faris Silva da Alta Books 2024. Também é colunista da revista Vício Velho e seu livro Velhos foi adotado pelo Vestibular Unificado de Santa Catarina por 2 anos consecutivos. Eu, como editor do livro, digo que isso nos deu a alegria de ter um dos livros mais vendidos do catálogo da Reformatório. Bruno Henrique Coelho é professor e escritor, doutor em letras pela Universidade de São Paulo, é autor da novela juvenil O Último Pássaro Daqui, publicado pela Saíra Editorial, e de romances e contos ainda não publicados. Tem especial interesse pela literatura angolana contemporânea, objeto de sua pesquisa de doutorado. Eventualmente trabalha como revisor. Alex Andrade é escritor, arte-educador e contador de histórias. Desde pequeno é um apaixonado por livros e colecionava cadernos onde desenhava muito mal e escrevia histórias para os amigos. Hoje cria histórias para crianças, jovens e até gente grande. Foi um dos semifinalistas do Prêmio Oceano de Literatura em 2023 com o romance Para os que Ficam. Participa de diversos projetos literários de incentivo à leitura com crianças e jovens de escolas municipais do Rio de Janeiro. O Gato que Lê é seu 17º livro publicado, que está aqui sendo lançado agora, né, pela editora Miliveja, que está ali. Ana Paula Piti Azevedo é pedagoga, formadora de professores e publisher da editora Diálogos Embalados, onde coordena o clube de livros Diálogos Embalados, voltado à formação continuada de educadores por meio da leitura, da escuta e do compartilhamento de práticas. É também sócia da Diálogos Viagens Pedagógicas, iniciativa que promove encontros, imersões e experiências formativas no Brasil e em outros países. Com mais de 15 anos de atuação na educação, dedica-se à construção de projetos que conectam escolas, professores, livros e territórios, sempre com o compromisso de valorizar a docência e fortalecer a rede de aprendizagem. E aí eu aproveito para dizer que a Diálogos também é uma parceira nesta Casa Pagã, e graças a eles e tantos outros, como o Clube de Ficcionistas, Gráfica Viena, a gente pode fazer esta casinha. Então, obrigado, bem-vindos, boa mesa para vocês. Bom, boa tarde para todos, um prazer receber vocês aqui. Agradecer a Pagã, o Clube dos Ficcionistas, né? É o 2º ano que eu estou aqui na Casa Pagã, e esse ano falando de um assunto que é muito interessante e que envolve todos nós aqui, né? A gente tem uma pedagoga, uma escritora de livro infanto-juvenil, e o Bruno, né? Bruno também escreve livro infanto-juvenil, e eu que escrevo livro infantil e também infanto-juvenil e Young Adults. Agora estou na onda do Young Adults. Pois é, e aí, né, como o Marcelo falou, na questão no nosso tema, que é como fomentar a leitura, né, literatura com os adolescentes, alunos e os docentes. Durante um bom tempo eu trabalhei com um projeto de incentivo à leitura nas escolas municipais do Rio de Janeiro, chamado Praça da Leitura. Era uma inserção dentro das... E a gente invadia, né, de uma certa forma, a quadra da escola. Então, assim, o lugar onde as crianças desopilam, se divertem. E a gente montava tendas, 3 tendas, uma tenda para biblioteca, uma tenda para contação de histórias e uma tenda para criação do livro. Então, de uma certa forma, a gente era o inimigo número 1 dos alunos, porque a gente está falando de crianças de 10, 11, 12, 13, 14 anos, e o livro, ele não pode se tornar o inimigo número 1, né? Então, o nosso trabalho era dobrado, porque a gente estava invadindo a quadra da escola, a gente passava o dia inteiro dentro da quadra da escola, e com livros, que todo mundo fala, né? Essa geração é uma geração que passou da literatura infantil e fica um pouco perdida, né? Porque ali, o que você consegue passar para uma criança de 9, 10, 11 anos, né? Que já está saturada, que já diz que não gosta de ler, né? Então, esse trabalho, ele não só é dentro de casa, mas principalmente dentro da sala de aula, né? O professor, ele precisa ser um bom leitor. E as escolas precisam fomentar isso ao professor, principalmente as escolas municipais e estaduais, né? A escola particular ainda tenta de alguma forma, mas eu vejo que é um trabalho ainda de tartaruga de fomentar essa questão de que livro é caro, né, gente? Livro é caro, infelizmente é, porque o papel é caro. Eu não estou culpando as editoras, não. Eu falo que o papel é caro mesmo, então acaba sendo um material caro. E o professor ganha um salário que é
baixo. Então, além disso, ter que comprar livro, então a escola tem que se responsabilizar para fornecer a esse professor, principalmente da escola pública estadual, esse material. Então, a maneira que a gente tem é que os órgãos públicos, né, as entidades particulares, professores, escolas, que tenham que ajudar isso, porque eu acho que quando a gente traz para dentro da sala de aula o livro, as histórias, né, a gente tem aqui a Márcia que trabalha com esse projeto dela, que é maravilhoso também, a gente vê o resultado, né, a gente consegue ver essa sementinha sendo plantada. Uma parte vai dizer que não quer participar, outra parte, uma grande parte participa, mas aí no final tá todo mundo participando. E quando a gente vê aquela criança que já estava torcendo o nariz para você, no final tá chamando tio, tia, Alex, Márcia, olha, eu gostei daquela história, então você está despertando alguma coisa. Então eu vou passar a palavra aqui para os meus amigos colaboradores. Bem, também quero agradecer o convite, à Casa Pagã. Também tive aqui ano passado ao Clube de Ficcionistas. É difícil falar ficcionistas ou sou só eu? Eu sou uma pessoa que eu falo rápido. Então, algumas palavras são complexas para mim. Então, ficcionistas, ok. Também, né? Eu vi. Aí eu fiquei feliz, desculpa, porque eu falei, também vou tropeçar. Mas é uma alegria estar aqui. Ano passado, estive aqui falando de contos, né? E eu até brinquei ali fora que a pergunta da nossa mesa eu não sei responder. Eu quero a resposta. Eu acho que todo mundo que está aqui quer, né? A gente sabe da importância, da necessidade imensa que a gente tem de alguma maneira, criar, instrumentalizar isso, organizar isso de uma maneira mais eficaz. Porque é eficaz a partir do momento que o livro chega na mão, o trabalho é feito de uma maneira interessante para a criança, para o pré-adolescente, para o adolescente. É incrível, né? O resultado que dá. Mas aí tem os interesses, né? Os interesses em fazer isso acontecer. Eu fui uma menina de escola pública. E eu só tive acesso aos livros porque minha mãe era professora e ela ganhava os livros. E aí eram meus. Vinha para mim, era tudo para mim. Não era da minha mãe. Só estava lá o nomezinho dela, mas vinha para mim. E foi a maneira que eu tive de acessar os livros. Eu estudei numa cidade do interior do Rio, em escola pública. A minha cidade não tinha biblioteca, não tinha livraria, e eu tinha a Bíblia em casa e os livros que a mamãe ganhava. Ela não comprava. Era uma professora de ensino básico e que ganhava os livros e eram meus. Então, isso fez uma diferença imensa na minha vida, imensa. E se não tivessem chegado esses livros na minha mão, né? Numa cidade em que o trabalho de biblioteca não era feito, em que a gente não tinha acesso financeiro mesmo, e nem existia livraria. Então, esse trabalho faz toda a diferença. Como foi falado ali pelo Marcelo no início, o meu Velhos ele foi 2 anos seguidos no vestibular unificado de Santa Catarina, né? Todas as públicas, né? Estadual, federal. E, assim, fui muitas vezes lá para o Sul e foi incrível ver a turma toda, assim, adolescentes, né? Os vestibulandos de 17, 18, 19 anos, vibrando com histórias da velhice. Então, assim, o uso das micronarrativas e isso chegar na mão deles, obrigatoriamente, né? Porque era a lista obrigatória, eles precisavam ler, né? Fez uma diferença tremenda. Então, assim, eu acho que a grande questão é essa chegada, né? Como fazer? Porque os interesses, às vezes, bloqueiam, né? Como que vai chegar o livro na mão da pessoa? As telas são uma luta? São uma luta até pra gente que é adulto hoje, né? Provavelmente eu leio muito, eu acredito todos vocês também, mas leríamos mais se não tivéssemos Instagram, não sei, né? Todo mundo está fazendo assim, ó. Se não tivéssemos tanta coisa para fazer. A gente está aqui, às vezes tem um recado, é de família, é um recado... Por exemplo, eu estou com uma sobrinha para nascer a qualquer momento. Eu fico imaginando que meu marido que está lá atrás vai qualquer hora passar assim no celular. Nasceu. Ele fez assim, nasceu mesmo? Não, né? Porque tá para nascer. Eu falei, ele vai botar um celular assim, ó, nasceu, Mariana. Porque assim, a gente vive das telas hoje. Mas essa coisa do equilíbrio, né? E equilibrar para a criança, talvez você fale muito melhor que eu sobre isso. Equilibrar para a criança, para o pré-adolescente, não é uma coisa assim extremamente fácil, mas não é impossível. Não é impossível. O que eu vi com esse livro no vestibular foi que a turma nova leu mesmo. E, por exemplo, olha um artifício interessante, micronarrativas. O livro não é tão grosso, eu vou ler. Então esse eu vou tentar ler, porque deve ser legal, e se não for legal é pequeno. E aí você
aquela delícia que é a leitura te pega, não tem jeito, você já tá fisgado, né? Isso é uma maneira de chegar perto, né? Sim, eu já imaginava isso. Eu sou absolutamente fã dos contos e das micronarrativas, mas vendo de perto com o meu livro o que aconteceu, que eu não esperava tanto, eu vi, nossa, olha como é fazer chegar. Né? Você faz chegar e a coisa acontece. Então, eu acho que o maior desafio, que eu não sei como resolver, aí meus colegas vão dar a solução, tá bom, gente? É fazer chegar, é criar cada vez mais situações e que isso seja viável, né? A chegada para a criança, para o pré-adolescente, para o adolescente. Eu não acho que essa frase, adolescente e criança não gosta de ler, não acho que seja verdadeira. Eu acho que é uma junção de muitas coisas, uma vida corrida que faz com que os adultos não possam estar dando aquele apoio total. Sim, a possibilidade da tela na mão e a agilidade de tudo. E tem um pouco de preguiça também, porque é preciso um trabalho feito. E principalmente a questão dos interesses, né? Mas eu queria ouvir de vocês a solução para tudo. E você? Eu? Sim. Olá, boa tarde. Bom, eu vou falar primeiro um pouquinho de mim. Eu não estive aqui o ano passado, infelizmente, mas esse era um desejo antigo. Mas hoje eu estou aqui, não estou sozinha. Eu estou aqui com uma comunidade de 60 mil professores. Né? Tenho aqui duas grandes educadoras aqui na minha frente. Tem minha parceira Thelma, que é minha sócia na Diálogos. A gente não estava aqui antes porque a gente publica livros. Nós temos uma editora que publica livros para formação de professores. E talvez isso seja, né, não são livros literários, são livros técnicos, né, que têm um público específico. Mas quando a gente olha para esse público, e ouvindo um pouco vocês falarem, quando você fala, né, de invadir a quadra, de ser o cara chato que está lá ocupando espaço e tirando a hora da bola, do futebol para botar livro, é exatamente aí que a gente procura atuar, né? A nossa luta é para que essas crianças que são, né, a gente tem dados alarmantes, né? O ano passado saíram 2 grandes relatórios, o relatório anual da Abre Livros e o relatório, né, sobre leitura no Brasil, que vai nos dizer sobre a situação, né, da leitura no Brasil. E você fala que você tinha a Bíblia, não tinha acesso a livros literários, mas tinha acesso à Bíblia, e a Bíblia é o que mais se lê, né, disparado na frente da literatura. Mas então essas crianças que são analfabetos funcionais, eles vão se tornar adultos analfabetos funcionais. E dessa parte dos adultos nós temos os professores, né? E a gente vai trabalhar com os professores. Então, a Diálogos, eu acho que traz uma resposta bacana e um respiro ou uma possibilidade, né, da gente estar buscando um caminho que é como é que a gente faz com que essas pessoas se apaixonem, se interessem pela leitura, né? Como é que a gente faz com que elas entendam, os professores que passaram por uma escola em que a leitura era obrigatória e tirava o horário do futebol, ou que ela era castigo para quem não prestava atenção na aula e vai para a biblioteca, né? Vai para a biblioteca e espera lá até a aula acabar, né? Como é que a gente faz para que essa criança se torne um adulto que goste, que valorize a leitura? E não uma leitura para quê? Não uma leitura que tenha uma função pedagógica ou didática, que se preste ao uso, né? Que a gente vai fazer uma prova no final do bimestre para entender o que é que você sabe sobre aquilo que você leu, né? A gente chega na Diálogos a pessoas e não a escolas. A gente chega a adultos que querem aprender a ler, né? A gente tem um clube de livros para professores, nós temos 2.000 professores que recebem livros mensalmente e que a gente entende que esses livros, eles têm que ser prazerosos, eles têm que ser esteticamente interessantes. A gente olha para o livro com o mesmo olhar cuidadoso que vocês olham para o livro literário.
né? Porque os nossos leitores precisam se alimentar disso. Eles precisam também receber algo de qualidade, né? Então, como é que a gente faz isso, né? A gente fomenta a leitura criando redes, né? A gente cria redes. A leitura é um ato solitário, né? A gente lê sozinho, mas a gente pode trocar em grupo. E o que a gente faz na Diálogos é criar isso, é criar rede, é ler e comentar, e discutir, né? E ir além, né? Então, isso eu acho muito valioso, né? Como é que a gente faz com que as crianças... Quando você fala, né? Eu não sei, eu não tenho a resposta para o que né, para essa pergunta que nos fazem quando a gente senta aqui, e eu tenho uma pergunta a seguir, né? Tá bom, a gente tira a tela, mas a gente dá o quê? O que a gente oferece no lugar dessa conexão que as crianças, ou mesmo os adultos, porque a gente não precisa falar das crianças. Não são as crianças que são estão viciadas em tela. Nós, adultos, estamos viciados em tela. Nós, adultos, não conseguimos ler um texto longo, né? Nós, adultos, estamos com essa dificuldade. E é isso, né? Como é que a gente faz, então, se a gente tira isso, o que é que a gente dá? O que é que a gente oferece? E aí a gente procura criar essa rede, né? Que é essa rede que a gente vai trazer um livro que pode ser cascudo, que pode ser difícil, mas a gente vai estar ali junto para ajudar a tirar as camadas mais difíceis, a chegar onde a gente quer, né, a entender de fato qual é o ponto central. E mais recentemente, pensando nisso, e pensando numa coisa que a professora Maria José Nóbrega disse o ano passado, no lançamento do relatório da Abre Livros, lá na Bienal, em São Paulo, que ela disse, se a literatura, né, se prestar isso que você falou, Eloá, a prova, se ela tiver um fim didático, pedagógico, se ela servir ao uso, né? Então, a gente está aqui na escola, a gente fomenta a leitura, a gente faz as crianças lerem, a gente cria projetos, a gente faz tudo. Só que, quando sai da escola, a gente botou a literatura a favor de ensinar gêneros literários, como escrever melhor, tá sempre focado no ensino, né? E não na aprendizagem. Se a gente faz isso, a gente entende que quando a gente sai da escola, check, não precisamos mais. Passamos pelo livro, passamos por essas pessoas chatas que nos obrigaram e fizeram a gente ler, né, durante todo aquele, né, não falo mais de logaritmo, não falo mais de molécula mol e também não preciso mais ler, né, porque já passei dessa fase. Então, na Diálogos, o que a gente tem feito é trazer também literatura. A gente tem uma livraria e a gente tem uma curadoria de bons livros literários. E bons livros literários, quando a gente fala literatura, quando é boa para todo mundo, né? Não é porque é literatura de infância que não é interessante para adultos, né? E a gente traz literatura para professores, né? Então, livros infantis para professores. Então, no nosso clube, o ano passado, a gente colocou um livro para a formação de professores, mas junto com o livro vai um literário, né? E um literário para a infância, e para a infância dos 4 aos 104, né? Para que essas pessoas se repertoriem, se alimentem de uma boa história. Eu acho que é desta maneira, né, que a gente faz aqui a nossa parte de tentar né, fomentar a leitura, entregar alguma coisa que não seja, deixa o celular um pouquinho de lado e vem aqui com a gente, né, nem que seja um encontro virtual e que também use as redes, né? A gente estava conversando agora, eu e o Paulo, falando sobre a importância das redes sociais para isso. Elas são importantes. Eu não sei o que a gente seria hoje se não fosse a rede. A gente não teria uma rede tão grande se não fossem elas, né? A gente não chegaria a tantos professores. Mas só para terminar a minha fala,
nós da Diálogos chegamos a... Nosso público são professoras de escolas de educação infantil, de escolas públicas. São elas que investem na sua formação mensalmente. Não são as escolas, não são as instituições, são as pessoas. As pessoas que querem sair desse lugar, né, que querem se alimentar de boas histórias. É isso. Obrigado pela presença de todos aqui, pelo convite da Casa Pagã e do Clube de Ficcionistas. Que foge, o microfone nem ligou. Vocês viram, né? Repete tudo, olha só, presta atenção. Quem não tá prestando atenção, presta agora. Boa noite. Acho que a minha principal contribuição deve vir da minha prática como professor. Eu trabalho como professor de redação e leitura de alunos de 11 a 17 anos, numa escola pequena, com mais ou menos 200 alunos, e ao longo dos últimos 7 anos em que eu trabalho nessa escola, eu venho tentando desenvolver algumas ações que fomentem a leitura. Encontro várias barreiras, e vou falar das barreiras, vou tentar conectar com a mesa anterior, né, que foi justamente sobre o oposto, como usar as redes sociais para poder fomentar a literatura, e algumas ideias que eu tive, e ligando também com o que os colegas falarem, né? Falaram já e vou continuar falando aqui ao longo dessa mesa. Primeiro, o meu perfil, né? Eu já fui um anti-rede radical, então há 10 anos eu não tenho TV. Eu fui criar o meu Instagram no final de 2021 por sugestão da editora para a publicação do meu livro. E eu limito muito o meu tempo de uso. Eu uso o Instagram normalmente 10 minutos por dia, não tenho o YouTube instalado no celular, então eu evito as redes ao máximo, tanto quanto eu posso. É claro, em algumas situações eu extrapolo um pouco o limite e tudo, mas eu tento manter o meu uso diário de tela em no máximo 1h30. Eu não vou encontrar esse mesmo cenário na escola, eu não encontro. No ano passado, eu fiz uma pesquisa de mesa de bar com os meus alunos, né? Com todos eles do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do médio, para saber como era a relação deles com as telas. E eu encontrei coisas assim absurdas. A média de tempo dos alunos é 6 horas diárias, do 6º, de 11 aos 17 anos. Ou seja, eles têm um emprego não remunerado em frente a uma tela, né, de meio período, pouco mais de meio período. E o máximo de tempo de um aluno, a média, né? Eu estou falando da média, não é o máximo naquele dia, mas a média máxima de tempo foi de 17 horas por dia. Uma garota de 11 anos, 6º ano, passando 17 horas no celular. E aí eu conversei com os pais, né? Eu fiz um comunicado que foi enviado aos pais e conversei também com esses alunos, que eram os casos acima de 10 horas. Alguma coisa está se perdendo quando a pessoa passa 17 horas à frente de uma tela. Ou ela não dorme bem, ou ela não estuda bem, ou ela não faz nada bem, porque a tela está invadindo os espaços do dia a dia dela. E para poder introduzir a literatura, é claro, é a literatura no sentido do ensino e ainda não no ensino da aprendizagem, né? A escola ainda é orientada para a prova. Eu estabeleci, a partir do ano passado, na verdade, um pouco antes com os alunos mais velhos, né? Eu estabeleci na escola um horário da leitura. Então, numa das minhas aulas de redação e leitura, a pessoa deve levar o livro e o fato de ela levar o livro é pontuado. Ela leva o livro e lê. E aí eu esbarrei com o primeiro problema. O conceito de leitura dessas crianças está um pouquinho diferente. Eles olham para a página. A leitura, talvez devido à avalanche de imagens na internet, e a imagem ela nos dá tudo de uma vez só, né? Vídeo uma placa de trânsito, você vê uma placa de trânsito e fala, pô, lombada. Você não precisa ler, aqui tem uma lombada. Você vê a imagem e tudo que a gente precisa está ali. Eles estão interpretando o texto escrito, o texto verbal escrito, não é mesmo? Como uma imagem que eles veem, por exemplo, num meme. Então, esse foi o primeiro problema que eu identifiquei ao longo desse trabalho com a minha tentativa de fomentar a leitura na escola. Passo a palavra.
Bom, a gente já colocou aqui todas as questões relacionadas a esse obstáculo, né, de certa forma, né, como é que a gente consegue fomentar a leitura para os alunos e os docentes, né? Mas aí eu acho que a pergunta vem: o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Porque a gente colocou todas as dificuldades e as possibilidades e impossibilidades. Eu acredito, por exemplo, Alex, eu sou professor também, né? Eu dou aula de arte para criança de 2, 3, 4, em educação infantil. Então, assim, eu não tenho esse problema da tela do celular, porque eles não pegam o celular, são muito pequenos, né? Mas eu percebo, durante o meu convívio na sala de aula, que eles já estão acelerados. Eles já nascem, né? É a geração beta, que dizem, né? Eles já nascem com essa aceleração natural. Então, o livro para eles, quando chega na mão deles, eles já se desinteressam rapidamente. Eles já querem outra coisa, assim como eles fazem nas atividades. Então, assim, criança pequena, o professor, ele se desdobra, porque você faz uma atividade e a turma não se interessou, tem que estar pensando em outra. Então, o tempo todo você tem que estar recriando aquela atividade para não perder a concentração da turma. Então, eu percebo muito que essas crianças estão desconcentradas. Talvez em casa elas possam usar o celular, talvez em casa tenham essa aceleração, a vida já é muito acelerada mesmo, natural. Então, assim, o que eu tento fazer com eles? Eu continuo mantendo aquela história de fazer uma roda para a gente conversar e contar uma história e fazer uma atividade que seja uma atividade que todo mundo se interesse, todo mundo participe. É a maneira que eu tento ainda resgatar para que essa criança, quando ela tiver com os seus 7, 8 anos, ela ainda tenha o interesse, pelo menos dentro da sala de aula, por alguma coisa que vale a pena ali, né, para eles, né? Porque eu percebo que o desinteresse é muito rápido dentro da sala de aula. Criança de 4 anos. Então, tem vários dissidentes dentro da atividade. Você faz uma atividade, uma criança já não quer mais. Você quer contar uma história, mas a gente não... Então, assim, sempre tem esse movimento de vamos passar para outra coisa. Então, é mais ou menos essa coisa da tela, né, que a gente vê no Instagram. Vai passando, porque eles são de uma geração que já vem acelerada naturalmente, né? Então, é um exercício muito grande, é uma dificuldade muito grande. Eu acho que ser professor, a gente está sempre se renovando para poder tentar trazer para que essas crianças e para esses alunos possam se interessar mais pela questão da tranquilidade, de pegar um livro, de ouvir uma história, porque essa questão de sentar na roda é um exercício duríssimo, que você vai contar a história, você pega o livro, você mostra, tem sempre uma criança se concentrando, entendeu? Então é um exercício, você tem que ter uma paciência enorme, e a gente não tem a relação com o celular dessas crianças, pelo menos pelo que a gente sabe, são crianças muito pequenas, né? Então é isso, eu acho que, como é que vocês pensam a maneira de melhorar isso, né? Primeiro, eu acho que é essa questão do empenho, né? E os professores têm um papel, assim, para lá de importante, né? Eu acho que a gente, como está vivendo essa vida agitada e são tantas informações, a gente, há muitos anos atrás, não recebia as informações que a gente recebe em tempo real, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo, parece que a gente tem a obrigação de saber. Eu não sei se alguém aqui já ouviu, mas você não viu isso? Como se fosse um absurdo, né? Como que você não sabe isso que aconteceu? Que a maré encheu, que não sei o quê. A gente tem que saber tudo o tempo inteiro. E mesmo a criança pequena, ela está nesse ambiente dentro de casa. Ela também está nessa correria. Ela é completamente contaminada por isso. Ela também está nisso aí. Mas eu não sei se a inocência é minha, mas eu acho que a gente não tem que ver a tecnologia, as telas, só como inimigas. Muito pelo contrário, a gente tem que buscar a maneira de usar a nosso favor, para a leitura, para tudo mais. É claro que tem as dificuldades, gente. A gente está no Brasil, um país imenso, uma diferença econômica, social absurda, realidades e realidades tão distintas que a gente tem, né? Na sua sala de aula, na sala de aula dele, no seu trabalho, no meu trabalho, é tudo muito diferente. Mas, assim, tentar aliar dentro do possível, né? Eu fiquei muito emocionada quando vi o meu livro, o juvenil, O Menino que Sabia Fingir,
a minha editora, o Grupo Editorial Elo, eles trabalham muito com a tecnologia. Ok, uma coisa específica, não é todo livro que a gente pode, mas eu cheguei a ficar com os olhos cheios d'água, e o Alberto, meu marido, pode confirmar, porque ele viu, quando eu pude botar um óculos de realidade virtual e ver uma cena do meu livro em realidade virtual, e eu dentro da cena do livro, porque eu participo da cena do livro. Eu entro na cozinha dos personagens, e aí a criança vê aquilo, e olha o que eu percebi na Bienal. A criança vê aquilo e quer ir para o livro. Ela não para naquela cena, é uma cena pequena, eu falo menos de 30 segundos, eu falo um pouquinho, eu entro na cozinha da família, falo 30 segundos, e ficam os personagens. Enquanto eu estou falando, a família está tomando café, que é uma cena do livro, o pai está no celular, tem uma panela no fogão, é muito legal. Mas é rápido. Só que a criança não vê aquilo, que legal, a criança vê aquilo e quer ver o livro. Olha que interessante. É ou não é uma maneira... Lê, não dá para fazer isso com tudo. Claro que não dá, né? Eu não faria, a editora conseguiu fazer. Mas a gente, dentro das possibilidades, tentar fazer isso, né? É fazer a roda para trazer para o humano, né? Do toque, não só a tela. Sim. Sim, exatamente. E a tela, gente, para os adolescentes hoje, o grande problema também, que serão os adultos daqui a pouco, é que tem muita gente que é super desenvolto numa mensagem, mas quando te encontra, cara não sabe nem falar direito com você. É verdade ou não é? Isso é terrível, porque a pessoa tem uma desenvoltura ali, né, nos vídeos, não sei o quê, mas quando tá ao vivo, travou tudo. Oi, acabou. Não tem mais nada. Cadê? Isso é muito prejudicial, isso é triste, né? É triste. Então, eu acho que a gente, dentro das nossas... São muitas realidades aqui, pelo que eu estou vendo, né? Acho que todo mundo aqui, provavelmente vocês aí também, terão outras realidades que vivenciam, né? E disso eu tiro assim, eu acho que é tentar trabalhar com a sua realidade, mas é claro, né? Existem os interesses públicos, tem que ter incentivo. E isso aí é uma coisa muito maior, né? Mas eu acredito muito no pequenininho, que vai no seu trabalho, no meu trabalho, no seu trabalho. E a gente vai fazendo dentro do que a gente pode, porque o importante é ter consciência da situação. Nós não vamos nos livrar das telas. Precisamos trabalhar com elas, junto com a necessidade de melhorar o índice de leitura, mostrar para o adolescente, para a criança, o quanto pode ser incrível um livro. Eu tenho uma sobrinha adolescente, eu estou falando só das sobrinhas hoje, né? Porque a outra vai nascer, que eu me lembro um dia que ela chegou na minha casa, se jogou no sofá e falou assim: Jorge Amado acabou comigo essa semana. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: eu acho que eu não consigo nem estudar, eu não consigo fazer nada hoje. Ela jogada no sofá. O que foi? Eu tô lendo Capitães da Areia, tia Lê. O que é aquilo? Eu não estava preparada. Eu não estava. Eu não consigo fazer nada mais hoje. Isso jogou assim. Eu achei aquilo incrível, olha só. E ela é muito agitada. Vocês não estão entendendo o nível de distração que ela é assim. Ela é uma coisa assim. Se ela estivesse aqui, ela não estava aqui agora. Ela já estava lá olhando outra coisa, já estava na rua, já estava... Mas Jorge Amado acabou com ela, entendeu? Então é isso, é a gente fazer com que essas crianças, adolescentes, cheguem na mão deles os livros. De alguma maneira, é a roda, é o óculos, sabe? Não sei, são várias coisas. Eu acho que são muitos caminhos para a gente chegar lá, mas tem que fazer. Bom, eu vou discordar um pouquinho e concordar um montão. Eu acho que essas crianças são contemporâneas nossas. Somos todos pertencentes a uma mesma era. Elas não nascem assim, elas ficam assim. Né? A gente procura, né? A gente dá o que a gente pode, né? O que a gente consegue. Eu não concordo que as telas não podem ser demoniadas, né? Elas não são. Culpar as redes ou o excesso de tela, o excesso não, né? Culpar as telas
ou somente as telas, por tudo isso que a gente está passando, como já disse alguém muito legal, que eu nunca lembro de quem é essa frase, mas é culpar a janela pela existência da paisagem, né? Isso é humano, somos nós que estamos provocando isso, né? Não são as telas. Até o Bruno, que tentou nem assistir televisão, foi para o Instagram. Ele tem rede social, né? A gente vive nesse mundo, né? Não é sustentável, a gente não consegue sustentar uma vida hoje sem. Não dá. Então não dá para a gente chegar e falar. E vejam, nas escolas, e eu estou na escola, trabalho com crianças, adolescentes, a gente tirou, né? Veio uma lei e a gente tirou. Eles não usam mais celular na escola. Eles usam em casa, eles usam na escola, eles não usam. Isso resolveu o problema? Não. Foi muito difícil, eu não sei, mas eu posso dizer da escola onde trabalho. Todo mundo achava antes disso que seria um horror, que os moleques iam bater a cabeça na parede porque eles eram adictos do celular. Não aconteceu nada disso. Eles estão lá, curtindo, jogando, fazendo outras coisas, pensando em formas de burlar isso, porque eles vão pensar e isso faz parte, isso é super saudável, super. Tudo que a gente espera é que eles sejam, né, black blocs, que eles tentem burlar ou hackear o sistema. Então, eles continuam sendo o que nós fomos, o que os nossos pais foram. Mas o que eu acho aí que tem uma questão importantíssima, que isso é do mundo de hoje, e que é inevitável, que a gente precisa trazer para dentro das escolas, é a educação midiática. Para que a gente possa, né, sobreviver, né, para que a gente possa fazer uma leitura crítica, para que a gente possa olhar o mundo, fazer uma leitura saudável, né, reflexiva, crítica, inteligente sobre o mundo que a gente vive hoje. Se a gente não colocar na escola, é mais do que quando a gente era criança, era o livro goela abaixo, né? O que a gente precisa trazer hoje é a educação midiática. Esses meninos precisam aprender a fazer uma leitura crítica do mundo. E não são, e de novo eu vou trazer, não são os meninos, né? Parece que a gente está falando de um mundo que está à parte, ou como se a gente não fosse afetado por isso. A gente vive isso, né? Por isso que eu digo que a gente é contemporâneo, a gente passa por isso o tempo todo, a gente está mais distraído, a gente está mais agitado, a gente está menos atento, a gente não consegue mais ler um livro de leitura longa, né? Tem um relatório que fala sobre isso. Não são só as crianças, mas se a gente está falando, vamos voltar lá então, vamos para lá, porque é ali que a gente pode começar a atuar, né? Dentro da escola, e esse é o nosso papel, de trazer, né, alguns elementos, algumas ferramentas, instrumentos para que estes meninos e meninas consigam fazer isso, ter inclusive fazer uma autoanálise, né, de entender por que eu fico tanto tempo, né, 17 horas numa rede social, né, o que é que eu estou perdendo, ou o que tem ali que me faz preferir estar neste lugar, né? Então, eu acho que é um pouco isso. A literatura, eu acho que ela, voltando ao que você falou também da questão da roda e dos povos ancestrais, as histórias, elas servem para isso, né? Para que a gente se torne gente convivendo, né? Trocando, né? Isso. E as histórias têm esse poder, né? A gente precisa, acho que, resgatar um pouco isso, né? E, de novo, nas escolas a gente está conseguindo. Como é que a gente faz isso fora da escola? Porque nas escolas foi feito isso,
baixou uma lei, uma portaria, tira o celular de todo mundo, né? E aí eles estão acontecendo. E fora, né? E se a escola, a gente fala, né, que ela é a própria vida, como disse John Dewey, né, que ela não imita a vida, mas ela é a própria vida, a gente está vivendo na escola aquilo que pode servir para fora dela. Eu acho que talvez esse seja uma boa solução. Vamos olhar para dentro da escola, vamos ver o que as escolas estão fazendo, porque esses meninos estão ali, vivendo, ali dentro, nesse lugar que é tão importante, que por isso que a escola nunca vai morrer, porque ela é esse lugar de encontro, de troca. O que é que eles estão fazendo ali dentro que pode servir para ajudar a gente aqui fora, né? A pensar sobre tira a tela, o que é que põe, né? Menos rede, como é que a gente faz, né? Como é que a gente se encontra? A gente se encontra aqui. Nessa conversa a gente já viu duas possíveis soluções para fomentar a literatura, né? A leitura de livros. O contato direto com o livro por meio de projetos como os que o Alex falou, a conscientização, que para mim é o ponto-chave nisso tudo. E aí eu aplico uma lógica para a gente poder pensar, considerando aquilo que eu falei antes, aquele contexto, né, dos alunos passando 6 horas por dia no telefone, e aproveitando agora o que os colegas aqui disseram, e se conectando também com a mesa anterior, né, que falava sobre o uso das redes para fomentar justamente a leitura. Normalmente, salvo engano, tá? Esses dados eu vi há 2 anos, então pode ser que eu esteja defasado. A taxa de conversão de uma venda na internet é de 0,4%. Então, eu sou péssimo em matemática, por favor, se alguém puder fazer essa conta. A cada 10 mil pessoas que entram numa página, 400 vão fazer a compra, é isso? Vão comprar 4? Tem alguém que não seja de humanas aqui, por favor? 0,4. Vamos lá. 4 a cada 1000. Então, 40. Ufa. Então, a cada 10 mil pessoas que veem um link, veem uma propaganda, 40 vão fazer uma compra. Se a gente aplicar essa lógica às redes e ao interesse das pessoas por livro nas redes, a gente vai ter os números mais ou menos reais de quem nós realmente afetamos com as redes sociais para a leitura de livros. Tem uma massa que se perde. E eu acredito mesmo que essa massa que se perde, se houvesse a conscientização, e uma conscientização que parte, sim, do trabalho institucional do governo, é claro, né? Da instituição de um tema dentro das escolas, mas principalmente daquilo que a Ale falou, né? Desse trabalho de formiga, às vezes, do professor, da família. Esses números para a leitura melhorariam. E aí eu apresento uma outra dificuldade que eu encontrei em sala de aula quando eu trabalho a leitura. A família. A família tem sido, no meu contexto, um dos principais empecilhos para a leitura. Esse ano, por exemplo, os alunos que não tinham sido meus alunos anteriormente e tiveram que fazer a leitura em sala de aula dos livros no tempo em que eu terminei, começaram a reclamar. Eles começaram a procurar coisas nos livros para reclamar. E um dos livros, eu já tinha avisado a coordenação que poderia ter dado problema, né? A Vida pela Frente, que se você entrar no site da Gallimard, ele é indicado na França para o final do segundo ciclo, do final do 4º ciclo, que é o equivalente ao nosso 9º ano. E foi justamente para o 9º ano que eu indiquei. E há muito palavrão, né? E é claro, o trabalho de um livro em sala de aula não é feito em abstrato. Eu não dou o livro para o aluno e deixo o aluno assim, olha o livro aí. Não, ele é mediado. Eu faço a mediação, eu explico os elementos construtivos, mas o pai imagina que o trabalho seja em abstrato. Então, aqueles palavrões não vão ser trabalhados, aquilo não tem conexão com a realidade. E aí os pais começam a procurar modos de censurar o livro. Sem perceber, às vezes, que o filho reclama justamente porque não tem o hábito da leitura.
Então, aqui é um segundo problema, a gente tem duas soluções, e eu apresento um segundo problema. E aí o pai fala assim pro filho, porra, caralho, quem foi que te deu esse livro pra ler? Bom, e olha que interessante, né? É. Porque se o escritor, o meu filho, vai grudar naquilo, mas não o pai. O pai que fala assim com o filho, não. E eu tive uma experiência como essa, justamente com esse livro. Um dos alunos que reclamou do vocabulário, né, falou, eu não tô acostumado a falar isso, né? Ele veio de outra cidade. E eu perguntei, e aí, como que era a sua cidade, né? Não tinha nada naquela porra daquele lugar. Então, acho, e agora eu penso numa terceira, talvez não seja um modo de fomentar, mas em algo para ajudar os professores. E isso eu falo para os editores aqui presentes, tá? Criar etiquetas com o conteúdo do livro, com aquilo que pode ser encontrado, alguma etiqueta de advertência, de repente. É claro que isso afastaria um pouco a leitura de pessoas mais experientes, às vezes, de adolescentes, de crianças que já têm um maior hábito de leitura, mas facilitaria para o professor a indicação. Muitas vezes o professor se vê na obrigação de indicar o livro antes da leitura, de assumir o livro antes da leitura. E ele lê no processo junto com o aluno. Não foi o meu caso, tá? Só para vocês saberem, já tinha lido A Vida pela Frente. Acho que indiquei para você, né? Eu já tinha lido, sabia, então eu já estava preparado para isso. Mas eu vejo que muitos colegas, professores, têm esse problema em sala de aula. Eles vão ler o livro junto com os alunos. Era o que eu ia falar, Bruno. Antes de colocar etiqueta, porque daí a gente está facilitando, né? Está colocando tags, para não dizer censura. Sim. Dizer Esse é um problema da amigo, leia. Se você não ler e não gostar e não se apaixonar, não precisa nem ter palavrão, não precisa ter nada. Mas esse cara, você não vai conseguir levar isso adiante. Eu acho um pouco perigoso isso da gente colocar as etiquetas, da gente colocar classe indicativa. Eu comecei dizendo que um bom livro infantil é um livro para todo mundo. Já me arrependi da ideia. Eu acho sim, eu acho que dentro de uma escola, de novo, e aí eu acho que até um sinal de inteligência. Se a gente quer chegar, a gente precisa buscar formas, e eu vou dizer de novo, como os moleques, a gente precisa hackear o sistema. Você não quer falar sobre isso? Não, a gente vai encontrar uma forma de falar sobre isso. Que não precisa ser no embate, na polarização, né? Eu cansei de ver isso dentro da escola. Eu vejo dos dois lados. Eu vi um livro, por exemplo, ano passado, que adotaram, e aí é a importância, e por isso o nosso trabalho na Diálogos, de que esse professor se alimente de boas leituras e boa literatura, para que ele se sinta seguro para defender as escolhas que ele precisa fazer, que ela precisa fazer. A professora precisa fazer essas escolhas e ela precisa saber defender essas escolhas. E o que a gente vê, eu vejo muito na escola, é que a escola delega ao professor as escolhas, mas quando vem das famílias as críticas, né, a escola fala para o professor: você leu isso? Você sabia que isso estava? Que absurdo! E não consegue defender o professor das escolhas que ele fez. E nem esse professor ou professora vai conseguir fazer isso. Então eu vi, por exemplo, ano passado, um livro que começou errado a escolha desde o começo, porque era um livro que tinha uma intenção pedagógica de ensinar. Era um livro que não era um livro literário, a escolha era de um livro paradidático. Vocês conhecem esse termo? Na educação, quem trabalha com educação, é um livro paradidático, né? A gente pega um livro para ajudar a gente a empurrar mais conteúdo na criança, porque quem sabe fique mais divertido a gente falar sobre isso com um livro. Então, um livro paradidático. E aí, no meio do livro paradidático, tinha um quadrinho que dizia assim: o MST produziu tantos porcentos de lucro para a agronomia do país. Do nada veio isso. Do nada.
no meio, jogado, atirado ali. O que acontece com um pai que vai ler ou que a professora não trabalhou, não conhece, a escola não sabe, esse livro chega em casa, o pai abre o livro e fala, doutrina. Estão querendo doutrinar o meu filho. Tem aqui MST, eu não quero mais. E aí ninguém consegue mais defender, porque é indefensável. Então, a gente não está falando, né, do que a gente quer falar, a gente está falando de como falar, de que forma responsável a gente pode falar sobre isso, ou de que forma que eu, seguro daquilo que eu faço, defendo aquilo que está ali, né? Eu acho que é um pouco disso. Não digo que eu acho que a gente tem que ler, a gente tem que fazer escolha, a gente vai deixar alguns de lado, porque a gente vai dizer, não estou preparado para isso, não é hora agora, não vamos comprar essa briga. Mas a gente não pode tirar da frente o que como eu posso avançar nisso? Como eu posso avançar de uma maneira inteligente, de uma maneira, né, mais sagaz? E a literatura está aí para isso, para ajudar a gente nisso, né? Tá aí Chico Buarque, né, na música, que faz isso há tantos anos, é que até hoje os censores não entenderam o que ele queria dizer, né? Então, é isso, eu acho que a gente tem que ir por aí. E são tantas questões, né? Eu acho que a gente ficaria aqui até amanhã, né? Falando, mas como a gente só tem 10 minutinhos, eu acho que a gente podia abrir para perguntas, né? Vamos ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Como vocês comentaram sobre a questão da família, e era o ponto que eu tinha exatamente essa dúvida, que vocês, na prática, têm feito de algum projeto, né? Cada um individualmente, como profissional, editora, professores, para trazer essas famílias para a literatura. Porque a gente sabe que é maravilhoso todos os projetos que acontecem na escola e as crianças são mesmo tocadas e transformadas pelos livros, né? Mas depois chega em casa e isso também muitas vezes não tem continuidade. O que vocês têm feito para também abraçar as famílias? Eu acho que todo mundo aqui tem algum exemplo, né? Eu vou usar o exemplo de um professor lá do Sul, porque eu realmente valorizo muito o trabalho dos professores. Quando ele começou a trabalhar com o meu livro Velhos, com os adolescentes na escola, no ensino médio, segundo e terceiro ano, ele notou que muitos adolescentes ficavam impactados, são histórias de velhice, pensando nos seus avós. E aí ele trabalhou em mais de uma escola, olha que interessante, desafiando os seus alunos a levarem o livro aos avós. E saiu cada coisa linda, cada coisa bonita. Eu acho que tem que desligar aí. Olha, foi emocionante, assim. Então, eles realmente abraçaram, a coisa foi feita de modo tão bacana. E eu recebi um monte de vídeo de avô com o neto lendo o livro, vídeo de avó fazendo a leitura e a reação. E aquilo foi um trabalho que emocionou as turmas, a escola, os professores. Outros professores pegaram e fizeram igual. Olha que coisa bacana. Eles pegaram e estudaram um livro envolvendo a família. Teve uma menina que foi, inclusive com isso, ela estava um pouco chateada com a avó, porque a avó estava doente. Olha que interessante. Zangada, né? Na verdade, não sabia lidar com aquilo. E ela não só fez um vídeo com a avó, como ficou uma semana na casa da avó. Então, assim, interessante, eu acho que é isso, buscar um equilíbrio. Como fazer isso, né? Como você pegar e mostrar o quanto a literatura pode ser interessante e como juntar a família nisso pode ser bom. Então, ele se utilizou do tema, da situação, e eu acho que é isso, é caso a caso. Nas escolas, geralmente nas escolas que eu trabalho, né, a gente tem o projeto do livro em casa. Então, toda sexta-feira a criança leva um livro que está na biblioteca da sala de aula e leva para casa para o pai acompanhar a leitura junto com a criança. Então, depois vem um olhar do pai também, né, das histórias. Algumas vezes, esse olhar é bem positivo, mas tem sempre uma crítica em relação ao livro que a escola escolhe.
E nesse caso, é a direção da escola, a coordenação pedagógica que escolhe o livro, né? A professora, não deve ser. A professora, ela precisa ler o livro que está indo para a escola. Ela precisa conhecer, porque aí é o caso que ela falou, para ela defender aquela história, né? Porque aí que se pega muita coisa fora do contexto, né? A gente vive agora, tem a história do Capitão de Areia, que pegaram lá um trecho, como também o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Então, assim, pega-se um trecho fora do contexto e isso daí inviabiliza qualquer defesa. Você fica... né, porque a polaridade é tão grande, né, essa separação de lado e outro lado, que qualquer coisa que venha da arte é prejudicial para essas pessoas. Então, a gente precisa que as pessoas leiam, conheçam, tenham ciência do que aquilo faz. Então, a escola ela tem essa necessidade de passar para o professor para que ele possa defender isso. Então, esse trabalho é importante, né? Eu acho que a gente está com o tempo curto. Mais alguma pergunta? Olá, boa tarde. Eu venho do Rio Grande do Sul e lá teve um caso sobre o livro do Avesso da Pele e teve no nosso estado e também teve na cidade, na escola onde eu trabalho, também teve uma situação, né? Então, um aluno estava lendo esse livro e ele mostrou para os pais, né, esse livro, enfim, mostrou esse trecho, né? Que ele não mostra o livro todo, ele mostra o trecho, né? E aí teve uma repercussão muito grande no grupo das mães, né? Então, dentro da escola tem um grupo das mães. E aí os alunos, enfim, né, comentaram na aula, né, e eu sou professora de exatas, eu sou professora de química e biologia, né, então acho que eu tô solitária aqui, acho que tem muita gente de humanas, né, e a gente na escola é taxados como os desumanos, né, então aí trouxe, enfim, né, essa discussão muito grande, né, e aí eu falei pra aluna que não tava no bolo, enfim, né, dessa questão da discussão do grupo das mães, e eu falei pra ela assim, tá, mas os pais, eles chegaram a ler o livro que eles estão batendo tanto na tecla, né, dizendo que é um livro que não poderia ser lido na escola, que tá trazendo um termo, né? Então, daí, os alunos disseram, não, professor, na verdade, a mãe não leu, ela só tá comprando a briga do filho, né? Então, a gente tem muitos casos, então, que a gente tem muito grande, né, essa questão do embate com os pais, né? E a gente tenta acolher, né, como professor, porque tem a equipe pedagógica na nossa frente, né? Então, a gente pega só os respingos, assim, dos pais, né? Então, queria trazer também uma questão que aconteceu comigo, né? Então, como eu dou aula de química, né? Então, a gente só pode falar de química, né? Química e biologia, né? E aí, eu tava com um livro, né? E eu sempre deixo o livro virado para baixo, né? Porque sempre, se tem alguma coisa, uma escola particular pode gerar burburinho, né? Então, daí a aluna pegou e disse assim, nossa, senhora, mas tu lê? Né? E aí, eu fiquei muito impressionada, assim, porque eu falei assim, mas por quê, né? E ela disse, não, porque professor de química geralmente não lê, né? Geralmente é o pessoal das humanas, né? Isso, o professor de química só faz bomba, né? Então, e eles geralmente perguntam isso pra nós, se a gente sabe fazer bomba, né? A gente sempre diz que não, mas na verdade sim, né? Mas, enfim, e daí, depois que assistiu o Breaking Bad, a gente ficou meio, né? Então, trazer então um pouco disso, né? Porque daí os alunos começaram a ver que, como eu sou uma professora de química e biologia que consegue ler, né? Então, eles vêm me pedir dicas de livros, eles vêm falar de livros, e daí, sabe? E essa aproximação é muito legal com os alunos, sabe? Então, eu tenho um Instagram de livros, mas eu não falo pra eles, porque eu não quero, né, que eles invadam minha privacidade. Mas, enfim, daí eles perguntam o que vai fazer nas férias, eu falei que eu vinha pra cá, e eles, Sura, posta. E daí, no outro, eu tenho eles, né? Posta pra gente poder ver como é, porque eles não sabiam o que era flip, né? Eles não sabiam que eles podiam ter um evento literário para explorar, enfim, então eu acho isso muito interessante. E eu queria apontar só mais uma coisa, que é muito legal tu ver pessoas da área, professores, né, que estão atuando na sala de aula, falar sobre isso, né, porque às vezes a gente vê uma equipe, uma gestora, né, que fala sobre sala de aula e não põe o pé numa sala de aula, né. Então, acho que isso é importante. Obrigada. Só fazer um comentário muito rápido, prometo, Marcelo. Tá bom. Acho que você trouxe uma coisa muito importante. Quando esses meninos chegam para você e te pedem dicas, é porque eles viram em você uma pessoa que gosta de ler, né? Eles cindiram, eles não vêm à escola fazendo indicações de literatura. Não é o professor de literatura falando você tem que ler. É alguém que eles admiram, que é de uma outra área, que está ali na escola, que é alguém que sabe e que ensina, e por quem eles têm algum carinho, que lê.
E aí é aquela coisa, sabe que o exemplo arrasta, né? Que a gente fala, ou que, né, a gente precisa ver pessoas, adultos lendo, ou que de fato, e não é isso de forma arbitrária, de forma, né, de cima para baixo. Mas é isso, eles viram isso. Por isso que eles foram a você, né? Ó, só fazer uma sugestão aqui. Eu acho que ao invés de banir um livro por causa de um trecho, vamos banir o grupo de pais e mães da escola, porque isso é um problema, gente. Aproveitando que você falou, Ana, na mesa anterior, mencionaram o Gustavo Scarpa, o jogador do Palmeiras, que faz comentários, faz tweets sobre livros, né? De repente aí seja expandir a gente tá esse trabalho de formiguinha e ampliar também o perfil do leitor. Não é só aquele professor de português, o professor de redação, os outros. De repente, se a gente pusesse um livro na mão de cada jogador, ao invés de colocar aqueles JBS, JBL, né? Sei lá, aqueles fones gigantes para eles entrarem, se de repente a gente bancasse. Imagina o Neymar, né, indicando um livro. Poxa, imagina. Não, ele não precisa nem indicar. Se ele carregar na mão o livro no lugar daquela caixa, o livro já tá bom. Só vendeu 20 mil cópias, é só ali, só nessa aparição. Então, de repente, fomentar mesmo a aparição de outros perfis, assim, de leitores, seja uma boa oportunidade. E, rapidinho, o que eu já fiz para envolver as famílias foi tirar o peso da prova. A escola exige que a gente faça uma prova de leitura e eu passei um trabalho para os pais fazerem para os alunos em casa. Então, a prova valia 5 e a participação do pai valia 5. Não havia certo ou errado para a participação do pai, era apenas para o pai dizer aquilo que ele... Era o livro Aquele Estranho Colega o Meu Pai, do Moacir Scliar. Então, eu queria que os pais me dissessem o quanto conhecia dos filhos, para os filhos saberem se os pais estavam corretos a respeito deles. Então, tinha lá, além do livro, né, além de perguntas sobre o conteúdo, tinha lá, qual é o filme preferido do seu filho? O que ele faz nas horas vagas? Quais são os youtubers que ele acompanha? E perguntas sobre o livro para o pai poder ler também. Né, o livro era bem curtinho, o livro tem 60 páginas, então foi um trabalho que envolveu e funcionou muito bem. Só dar, assim, um muito breve depoimento de mãe, né, que hoje meus filhos já são adultos, então, felizmente, eu peguei eles na escola numa era anterior a isso dos pais terem que se intrometer no conteúdo escolar, né. Então, mas quando eles tinham lá, minha filha tinha 10 anos, a escola colocou, ela teve que ler um certo Capitão Rodrigo do Érico Veríssimo, ela leu Boca de Siri, eu nunca tinha lido o livro, né, e não sabia o que ela tinha pensado do livro, mas 2 anos depois o meu filho leu e falou, mãe, eu tô lendo um livro aqui que eu tô achando que não é pra minha idade. O Capitão Rodrigo bebe, ele namora a mulher dos outros, né? Aí eu fui ler o livro por curiosidade, aproveitei e li vários livros da saga lá e gostei, mas não cheguei à menor conclusão se estava na idade ou não de ler, porque eu também, como mãe, eu não sei, a minha preocupação era outra, né? Eu não sabia muito bem, eu lia com eles em casa livros que eles mesmos me traziam ou que alguém dava de presente. E o conteúdo escolar para mim era outra coisa, né? Eu não tinha que dar conta disso. A gente já também tem que pensar muita coisa como pai e mãe, né? Ainda ter que definir qual é o conteúdo escolar, eu acho um pouco complicado. Só um segundinho. Eu dei aula por 44 anos, né? E a minha experiência em sala de aulas de 6º ou 9º ano, primeiro, o professor tem que ser leitor, pesquisador e apaixonado e acreditar naquilo. Como potência, é um clichê, mas é. E o que eu fazia com os jovens? A gente variava. Um mês, coordenador indicava. No outro mês, grupo de professores indicava. No outro, o estudante é que ia sugerir quais livros poderiam estar na roda. Aí no outro mês, o que eu li assim, jovem, o que você vai fazer para fazer essa troca de livros com o seu colega? Como é que você vai vender a obra que você gostou tanto sem dar spoiler? E assim a gente foi conquistando. E com os pais, uma pesquisa, foi em 2020 isso,
de saber qual era o hábito de leitura em casa. Escola particular, aí nós movimentamos a escola como um todo, porque a gente via que os colegas também não liam, e alguns professores de português também não liam. Então é um trabalho de formiguinha, e eu ponho minha mão no fogo. Adolescente gosta de ler e ama poesia, porque a poesia é extremamente relegada e não é verdade que eles não curtem. É só você se sensibilizar. Com certeza, com certeza, com certeza. Amam, amam. É isso. É saber lidar com. Ou se escreve leitor e produtor de texto. Então é isso aí, gente. É isso. Oi, boa tarde. Meu nome é Gabriela. Queria agradecer muito essa mesa. Eu fiz meu mestrado falando sobre o vício nas telas no Instituto de Estudos Psicológicos em Barcelona e lancei o Almanaque Analógico para Seres Viciados em Telas, que é uma micronarrativa toda feita à mão para trazer a discussão sobre o vício nas telas e para conversar também sobre algumas ferramentas socioemocionais. Porque foi isso, né? Eu acho que o Bruno trouxe esse contraponto de não ter tela, não ter televisão. É muito importante eles saberem que essa realidade é possível. E tem uma pesquisa recente, que eu também não vou lembrar de quem é, mas é feita com os jovens ingleses, homens, meninos, meninas, e que se eles pudessem escolher, eles viveriam num mundo sem internet. A gente não tá falando nem de rede social, a gente tá falando sem internet. Sem rastros digitais. Então, eu acho, sim, né, tem uma função, a gente tá nas redes, estou com o celular aqui, gravei a conversa, mas o contraponto, às vezes parece extremista, mas eles cada vez mais mostram essa demanda de estar mais desconectados, porque além de toda uma parte social mesmo, de habilidades, a gente está lidando com questões fisiológicas. Então, dificuldades e problemas oculares, o fone, de postura. Então, é muito profunda a discussão, acho muito importante esse debate e obrigada para vocês por todas as colocações. Vocês prometem que se eu deixar o microfone na mão de vocês, vocês vão encerrar? Ale, passa ali. Eu quero agradecer. Tem uma pergunta ali, não? Foi uma delícia participar com vocês. Obrigada. Eu concordo. Eu só acho que tem uma coisa que, assim, desejo não é o que está posto, né? Então a gente deseja. Eu desejo um monte de coisa. Mas como é que a gente faz para lidar com este mundo que está aqui? Né? Então, a gente precisa buscar uma forma sustentável de lidar com isso, né? Por isso que eu volto para terminar, que se tem alguma coisa importante, duas, eu vou dizer. Antigamente eu dizia, leiam para as crianças, leiam para os adolescentes, leiam na escola, leiam. Os professores que começam o dia lendo uma história, ou terminam o dia lendo uma história, serão esses os inesquecíveis. Não é a química, é a leitura, né? Então, leia. Só que hoje eu digo mais uma. Educação midiática na escola. Isso precisa, isso é inevitável. Bom, gente, quero agradecer em nome de todos os nossos quatro aqui, Bruno, Alemota e Ana Paula, né? E a Casa Pagã, Marcelo, da Reformatório, e todo o Clube dos Ficcionistas, falei certo agora, né? Ficcionistas. Muito obrigado pela presença de todos. Valeu, gente, muito obrigado. E que a gente vá refletindo, né, sobre essa história, como é que a gente pode fazer também, porque para nós mesmos, né, como é que a gente consegue se tornar mais leitor do que a gente já é, do que a gente já gosta de ler, né? Então, isso é importante. Obrigado. Boa tarde para você. Valeu, gente. Obrigado. Aproveitar para agradecer mais uma vez Diálogos, Café Raízes, Lúcio Cruz, artista, dono dessa casa que nos recebe, Clube de Ficcionistas e Gráfica Viena. Sem eles, a gente não faria esta casa. Fiquem à vontade para conversar com os autores, tem livros por aí. Lá fora, a Rafaela Camargo está lançando esse livro, Erro 404. Obrigado.